O que é amor no sentido espiritual? O que é o amor, que é Deus? Quando nos lembramos de como Deus se fez presente com Abraão, com Moisés no deserto, com Jesus, com João e com Paulo, a palavra amor adquire um novo significado. Vemos que esse amor não é algo distante, nem é algo que pode vir até nós. Já faz parte do nosso ser, já está estabelecido dentro de nós. E mais do que isso, é universal e impessoal. À medida que esse amor universal e impessoal flui de nós, começamos a amar o nosso próximo, porque é impossível sentir amor por Deus e não amar nosso irmão. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? João 4:20. Deus e o homem são um só e não há como amar a Deus sem que esse amor atinja nosso próximo, seja ele uma pessoa, um lugar, um animal ou uma coisa. Tudo isso é nosso próximo. Cada ideia na consciência é o nosso próximo, o qual só podemos amar depois de reconhecermos nele o poder que vem de Deus. Quando virmos Deus como causa e o nosso próximo como aquele que está em Deus, então passaremos a amá-lo, seja na forma de um amigo, de um parente, inimigo, animal, flor ou pedra. Nesse amor que compreende todos como sendo Deus, oriundos da substância dele, descobrimos que tudo que nos vem à consciência assume o seu exato lugar. Aqueles que fazem parte de nossa experiência vêm até nós, e aqueles que não fazem são afastados. Amemos o nosso próximo espiritualmente, contemplando o amor como a substância de tudo aquilo que é, não importando sua forma. Estaremos amando de verdade quando nos elevarmos acima de nossa humanidade para uma dimensão superior de vida, na qual entendemos que o nosso próximo é puro ser espiritual governado por Deus, nem bom nem mal. O amor é a lei de Deus. Quando estamos em sintonia com o amor divino, seja amor de amigo ou inimigo, então o amor é algo suave que traz paz, mas é suave somente se estamos em sintonia com ele. O mesmo ocorre com a eletricidade. Ela é muito eficiente e útil, fornece luz, calor e energia, desde que suas leis sejam obedecidas. No minuto em que são violadas, podem se tornar perigosas. A lei do amor é tão inexorável quanto a lei da eletricidade. É importante que fique bem claro: não podemos prejudicar ninguém e ninguém pode nos prejudicar nem nos ferir. Nós próprios nos ferimos por violar a lei do amor, pois a pena recai sempre sobre aquele que pratica o mal, nunca sobre aquele para quem o mal é feito. A injustiça que cometemos contra alguém volta contra nós mesmos. Quem rouba ao outro, rouba a si. A lei do amor, inevitavelmente, faz com que a pessoa que parece ter sido prejudicada seja realmente abençoada, tendo uma incrível e rara oportunidade de se aprimorar, enquanto que o autor da má ação é assombrado pelas lembranças do que fez até o dia em que conseguir perdoar a si mesmo. A prova de que isso é verdade está na palavra eu. Deus é a nossa individualidade. Deus é a minha e a sua individualidade. Deus constitui o meu ser, pois Ele é a minha vida, minha alma, meu espírito, minha mente e minha atividade. Deus é o meu ser. Esse ser é o único que existe, meu ser e seu ser. Se eu roubar o seu eu, a quem estarei roubando? Ao meu ser. Se eu mentir sobre o seu ser, sobre quem estarei mentindo? Sobre o meu ser. Se eu enganar o seu ser, a quem estarei enganando? Ao meu ser. Por haver apenas um ser, o que faço para o meu próximo, faço a mim mesmo. O Mestre nos ensinou no capítulo 25 de Mateus, quando disse: visto que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, vós fizestes isso a mim. Tanto bem quanto mal que eu possa fazer recairão sobre mim.
Devemos chegar ao ponto de realmente acreditar e poder dizer com todo o nosso coração: há apenas um ser. A injustiça que cometo ao outro, cometo a mim mesmo. A falta de consideração que demonstro ao outro, na realidade demonstro a mim mesmo. O verdadeiro significado de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós é revelado quando chegamos a esse entendimento. Deus é um ser individual, o que significa que Deus é o único ser, e não há mal que consiga profanar a infinita pureza da alma de Deus. Quando o Mestre repetiu a antiga sabedoria: portanto, todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas, ele estava nos dando um princípio. A menos que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, prejudicamos não aos outros, mas a nós mesmos. No atual estado da consciência humana, é verdade que os maus pensamentos, atos desonestos e palavras impensadas que infligimos aos outros podem atingi-los temporariamente, mas no final das contas se constatará que o mal causou mais danos a nós do que a eles. No futuro, quando os homens reconhecerem a grande verdade de que Deus é o ser de cada indivíduo, o mal que os outros quiserem nos causar nunca irá nos tocar, mas irá ricochetear imediatamente sobre aquele que o causou. À medida que reconhecemos Deus como nosso ser individual, percebemos que nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar, porque o único eu é Deus. Não teremos medo de nada que o homem possa nos fazer, pois o nosso ser é Deus e não pode ser prejudicado. Tão logo percebemos essa verdade, não nos preocupamos com o que o nosso próximo nos faz. Precisamos vigiar nossos pensamentos, palavras e ações a todo momento, para que não tenham repercussões indesejáveis. E não devemos agir assim por temermos más consequências. A revelação do ser é muito mais profunda do que isso. Nos permite ver que Deus é a nossa individualidade e que qualquer mal que alguém queira nos causar só terá poder se lhe concedermos tal poder. Por isso, todo o bem ou todo o mal que fazemos aos outros, fazemos ao Cristo do nosso próprio ser. Visto que fizestes isso para um dos menores dos meus irmãos, tendes feito isso a mim. Com essa percepção, veremos que isso se aplica a todos os homens e que o único caminho para uma vida bem-sucedida e satisfatória é compreender que o nosso próximo é o nosso ser. O Mestre nos instruiu enfaticamente quanto às maneiras pelas quais podemos servir a nossos semelhantes. Sua missão foi curar os doentes, ressuscitar os mortos e alimentar os pobres. No exato momento em que nós nos transformamos em caminhos pelos quais flui o amor divino, começamos a servir uns aos outros, expressando e compartilhando amor e devoção, tudo em nome do Pai. Vamos seguir o exemplo do Mestre que não atribuía os feitos e nem buscava glórias para si. Sempre foi o Pai que fez as obras. Algumas pessoas se perguntam por que saem de mãos vazias quando são sempre tão caridosas. Acham que algo lhes falta porque acreditam que deram dos seus próprios bens e se esquecem de que, na realidade, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se expressarmos amor por nosso próximo, percebendo que não estamos dando nada de nós, mas daquilo que é do Pai, de quem todo o bem e perfeição vem, descobriremos que mesmo com todas as nossas doações, ainda sobram 12 cestos cheios. Acreditar que estamos doando de nossa propriedade, de nosso tempo ou de nossa força, reduz tais doações à filantropia e não traz nenhuma recompensa. A doação verdadeira vem quando há o reconhecimento de que a terra é do Senhor e que se nós damos do nosso tempo ou do nosso esforço, não estamos dando de nós, mas daquilo que pertence ao Senhor. Assim estaremos expressando o amor que é de Deus. Quando perdoamos, é o amor divino que flui de dentro de nós. Quando oramos por nossos inimigos, estamos amando divinamente. Ao orarmos por nossos amigos, nada lucramos.
As maiores recompensas da oração vêm quando reservamos um tempo específico a cada dia para orar por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são nossos inimigos, não apenas pessoais, porque nem todos têm inimigos pessoais, mas religiosos, raciais ou étnicos. O Mestre nos ensinou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando oramos por nossos inimigos, pedindo para que seus olhos se abram para a verdade, eles muitas vezes se tornam nossos amigos. Comecemos essa prática em nossos relacionamentos. Se há pessoas com quem não nos relacionamos harmoniosamente, encontremos uma maneira de nos aquietar e rezar para que o amor fraterno e a harmonia sejam estabelecidos entre nós, que em vez de termos inimigos, possamos estabelecer uma relação de fraternidade espiritual que torne nosso relacionamento com todos harmônico e alegre como nunca. Isso não é possível se estamos em desarmonia com alguém. Se alimentarmos animosidade pessoal, ódio étnico ou religioso, preconceito ou intolerância, nossas orações se tornam inúteis. Quando orarmos, devemos ir a Deus com as mãos limpas e, para isso, precisamos deixar nossos ressentimentos de lado. Fazer a oração do perdão por aqueles que nos ofenderam, já que eles não sabem o que fazem, e em seguida reconhecer: eu me relaciono com Deus como filho e, portanto, me relaciono com todas as pessoas como irmãos. Só quando estabelecemos esse estado de pureza dentro de nós, podemos pedir ao Pai: dá-me a graça, dá-me a compreensão, dá-me a paz, dá-me o pão e a compreensão espiritual de cada dia. Dá-me o perdão, mesmo para aquelas faltas inofensivas que eu cometi involuntariamente. Aquele que se volta para dentro de si em busca da luz interior, da graça, da compreensão e do perdão, nunca falha em suas orações. A lei de Deus é a lei do amor, a lei de amar os nossos inimigos, não temê-los e não odiá-los, mas amá-los. Seja lá o que nos façam, não vamos revidar. Resistir ao mal, retalhá-lo ou buscar vingança é reconhecê-lo como realidade. Se resistimos ao mal, o refutamos, nos vingamos ou revidamos, não estamos orando por nossos inimigos, que assintosamente nos usam e nos perseguem. Como podemos dizer que reconhecemos somente o bem, Deus como o único poder, se odiamos nosso próximo ou fazemos mal a alguém? Cristo é a verdadeira identidade, e reconhecer outra identidade além de Cristo é nos afastar da consciência crística. Amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e que a chuva desça sobre os justos e injustos. Não há outra maneira de ser o Cristo, o Filho de Deus. A mente crística não tem em si nenhum julgamento, nenhuma condenação, nenhuma crítica, mas contempla o Cristo de Deus como a atividade do ser individual na sua alma e na minha. Os olhos não compreendem isso, porque como seres humanos somos bons e maus, mas espiritualmente somos os filhos de Deus e através dessa consciência podemos enxergar o bem espiritual em cada um. Não há espaço na vida espiritual para perseguição, julgamento ou condenação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Não é apenas inconsistente, mas hipócrita falar sobre o Cristo e nosso grande amor por Deus e depreciar o próximo por sua raça, credo, nacionalidade, filiação política ou posição econômica. Não se pode ser filho de Deus enquanto se persegue ou se odeia alguém ou alguma coisa, mas apenas quando a consciência está isenta de qualquer julgamento ou condenação. A interpretação mais comum de não julgar é que não devemos ver o mal em ninguém, porém temos que ir muito além disso, não vendo tampouco o bem em ninguém, e nem os rotulando de bons ou maus. O Mestre disse: por que me chamais de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É o cúmulo da presunção dizer: eu sou bom, generoso, benevolente, tenho caráter e bom entendimento. Se manifestamos alguma característica boa, não vamos nos considerar bons,
mas reconhecer essa qualidade como atividade de Deus. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Todo o bem do Pai é manifestado através de nós. Um dos princípios básicos do caminho infinito é que ser uma pessoa boa não é suficiente para garantir a nossa entrada no reino espiritual, nem para nos trazer a unidade com a lei cósmica. Sem dúvida, é melhor ser bom do que ser mau, assim como é melhor ser saudável do que ser doente. Mas adquirir saúde ou alcançar o bem em si não é vida espiritual. Nós a conhecemos somente quando nos elevamos sobre o bem e o mal humanos e percebemos que não há seres humanos bons ou maus. Cristo é a única identidade. Assim olhamos para o mundo e não vemos nem homens e mulheres bons, nem homens e mulheres maus, mas reconhecemos apenas o Cristo neles. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Enquanto chamarmos nosso irmão de bom ou mau, justo ou injusto, estaremos em conflito com ele e inaptos para a oração de comunhão com o infinito. Nós nos distinguimos dos escribas e fariseus somente quando paramos de ver o bem e o mal, de nos vangloriar da bondade como se qualquer um de nós pudesse ser bom. A bondade é atributo e atividade somente de Deus, e por ser assim, é universal. Nunca pensemos em um ser humano como se ele precisasse de cura, de emprego ou de riquezas, porque se assim fizermos, seremos seu inimigo em vez de amigo. Se houver qualquer homem, mulher ou criança que acreditamos estar doente, ser pecador ou estiver morrendo, não oremos até que tenhamos nos reconciliado com esse irmão, pedindo perdão por termos cometido o erro de julgar, porque todos são Deus em expressão. Tudo é Deus manifestado. Só Deus constitui este universo, bem como a vida, a mente e a alma de cada indivíduo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Tem uma conotação muito mais ampla do que meramente não espalhar boatos ou fofocas sobre ele. Não devemos manter o nosso próximo em humanidade. Se dissermos, meu próximo é bom, estaremos dando falso testemunho contra ele, tanto quanto se disséssemos, meu próximo é mau, porque isso demonstra que reconhecemos sua condição humana, às vezes boa, às vezes mal, e não sua condição espiritual. Dar falso testemunho contra o próximo é declarar que ele é humano, que é finito, que tem falhas, que é menos do que o próprio Filho de Deus. Toda vez que reconhecemos a condição humana, violamos a lei cósmica. Toda vez que reconhecemos o nosso próximo como pecador, pobre, doente ou morto, como outro que não o Filho de Deus, daremos falso testemunho contra ele. Violando a lei cósmica, atraímos nossa própria punição. Deus não nos pune. Nós nos punimos porque se dizemos, você é pobre, praticamente estamos dizendo que eu sou pobre, uma vez que há somente um eu e um ser. Assim, a verdade que diz respeito a você diz respeito a mim. Se eu aceitar a crença de pobreza no mundo, ela reage contra mim. Se eu disser que você está doente ou que você não é gentil, estarei aceitando uma característica separada de Deus, uma atividade à parte de Deus, e dessa forma estarei condenando a mim mesmo porque só existe um ser. Finalmente, quando dou falso testemunho contra alguém, me condeno e sou o único a sofrer as consequências. A única maneira de evitar falso testemunho contra o próximo é perceber que Cristo é nosso próximo, que nosso próximo é um ser espiritual, o Filho de Deus, exatamente como nós. Ele pode não saber, nós podemos não saber, mas a verdade é, eu sou o Espírito, eu sou a alma, eu sou a consciência, eu sou Deus expresso, assim como o meu próximo. No Sermão da Montanha, o Mestre nos deu um guia e um código de conduta para seguirmos enquanto desenvolvemos a consciência espiritual. O caminho infinito enfatiza os valores espirituais, um código espiritual que automaticamente resulta em boa conduta. Ser humanamente bom é uma consequência natural da identificação espiritual. Seria difícil compreendermos que o Cristo é a alma e a vida do ser individual
e mesmo assim discutirmos e difamarmos o nosso próximo. Depositamos nossa fé, crédito e confiança no invisível infinito e não levamos em consideração as circunstâncias e condições humanas. O mandamento "amarás o teu próximo como a ti mesmo" fala do amor humano, do afeto ou da amizade. Ele identifica nosso próximo espiritualmente e, consequentemente, vemos o efeito dessa identificação correta no aspecto humano. Muitas vezes temos dificuldade em amar o próximo porque acreditamos ser ele a barreira entre nós e nosso bem. Isso está longe de ser verdade. Nenhuma influência externa para o bem ou para o mal pode nos atingir, pois nós mesmos liberamos o nosso bem. Para entender o significado completo disso, é necessária uma mudança na consciência. Como seres humanos, achamos que existem pessoas no mundo capazes, se quiserem, de nos fazer o bem ou nos causar o mal, dano ou destruição. Como isso pode ser verdade se Deus é a única influência em nossa vida? Deus, que está mais perto do que a nossa respiração? A única influência, que é sempre boa, é a do Pai interior. Não poderias ter poder nenhum contra mim, se não te fosse dado do alto. Quando percebemos que a nossa vida se desdobra de dentro do nosso próprio ser, chegamos à conclusão de que ninguém na Terra jamais nos machucou e nos ajudou. Toda a dor que já tivemos na vida foi resultado direto de nossa incapacidade de contemplar o universo como sendo espiritual. Qualquer que seja a forma de o encararmos, louvando-o ou condenando-o, sempre nos consideraremos culpados. Se olharmos para trás, muitas vezes conseguimos enumerar as razões para cada discórdia que tivemos. Sempre foi a mesma coisa, porque nunca tivemos um olhar espiritual. Ninguém pode nos beneficiar nem sequer nos prejudicar. Tudo o que sai de nós volta para nos abençoar ou para nos condenar. Em outras palavras, criamos o nosso próprio bem e o nosso próprio mal. Deus não faz nenhum dos dois. Deus é um princípio de amor. Se estivermos em unidade com esse princípio de amor, então atraímos o bem, mas se não estamos, atraímos o mal para a nossa experiência, pois tudo que flui secretamente da nossa consciência é demonstrado ao mundo em nossas ações. Tudo que emana de Deus na consciência do homem, individual ou coletivamente, é poder. O que emana de Deus e atua na consciência do homem, senão amor, verdade, integridade, perfeição, plenitude, todos os atributos de Cristo? Porque há um único Deus, um poder infinito, o amor deve ser a emoção que controla o coração e a alma de cada pessoa na face da terra. Em contraste com isso estão os pensamentos de medo, dúvida, ódio, ciúme, inveja e animosidade, que provavelmente falam mais alto na consciência de muitos dos povos do mundo. Nós, como buscadores da verdade, pertencemos a uma minoria dos que receberam a revelação de que os maus pensamentos não são poder e de que não têm controle sobre nós. Nem todo mal ou pensamento falso na terra tem poder sobre você ou sobre mim, a partir do momento em que entendemos que o amor é o único poder. Não há poder no ódio, não há poder na animosidade, não há poder no ressentimento, nem na luxúria, nem na ganância ou na inveja. Poucas pessoas no mundo são capazes de aceitar o ensinamento de que o amor é o único poder e estão dispostas a se tornar como uma criança. Os que aceitam esse ensinamento básico do Mestre Jesus são aqueles de quem ele disse: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não as ouviram." Lucas 10, 21, 23, 24. Uma vez que aceitarmos este importante ensinamento do Mestre e enxergarmos além da aparência, perceberemos conscientemente a todo instante que todos somos fortalecidos com o amor do alto e que o amor na consciência é o único poder, um poder do bem para você e para mim,
e que o mal no pensamento humano, seja na forma de cobiça, de inveja, de luxúria ou ambição desmedida, não é poder. Portanto, não deve ser temido nem odiado. Conhecemos nosso irmão conhecendo a verdade sobre ele. Saber que o que nele está que é de Deus é poder, e o que nele está que não é de Deus não é poder. Assim estaremos amando nosso irmão verdadeiramente. Séculos de ensino ortodoxo incutiram em todos os povos o sentimento de separação e desenvolveram interesses distintos e apartados entre si. No entanto, quando há plena convicção do princípio da unidade no nosso interior, o leão e o cordeiro podem se deitar juntos. Isso se torna verdade quando compreendemos o significado correto da palavra eu. Assim que captamos verdadeiramente que o eu em mim é o eu em você, nossos interesses se tornam os mesmos. Não haveria guerras nem conflito de qualquer tipo se ficasse claro que o ser real de todos no universo é o único Deus, o único Cristo, a única alma e o único Espírito. E em virtude dessa unidade, o que beneficia um, beneficia a todos. Nessa unidade espiritual estamos em harmonia uns com os outros. Ao experimentarmos isso, vemos rapidamente que todos que encontramos são semelhantes a nós, que a mesma vida os anima, a mesma alma, o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo desejo pelo bem. Em outras palavras, o mesmo Deus é glorificado dentro de todos aqueles com quem entramos em contato. Podem eles estar ou não conscientes dessa presença divina dentro do seu ser, mas passarão a identificá-la no momento em que nós a reconhecermos neles. No mundo dos negócios, seja entre colegas de trabalho, empregadores, funcionários ou concorrentes, a seguinte atitude de reconhecimento deve ser assumida. Eu sou você. Meu interesse é o seu interesse. Seu interesse é o meu. Uma vez que uma única vida anima o nosso ser, uma única alma, o Espírito de Deus. Tudo o que fazemos para o outro, o fazemos por causa do princípio que nos une. A diferença é imediatamente perceptível em nossas relações comerciais e, em última instância, nas relações nacionais ou internacionais. No momento em que abandonamos nosso entendimento humano de separação, esse princípio passa a atuar em nossa experiência. Jamais falhou e jamais deixará de produzir ricos frutos. Todos estão aqui na Terra por um único objetivo: mostrar a glória, a divindade e a plenitude de Deus. Nessa percepção, entraremos em contato apenas com aqueles que serão uma bênção para nós, da mesma forma que seremos uma bênção para eles. Toda vez que buscamos o bem em alguém, encontramos o bem hoje e o mal amanhã. O bem espiritual pode vir do Pai para mim através de você, mas não vem de você. Você não pode ser a fonte de qualquer bem para mim, porém o Pai pode usá-lo como instrumento para que o seu bem flua para mim através de você. Então, quando olhamos para os nossos amigos ou para a nossa família, por esse prisma, eles se tornam instrumentos de Deus, do bem de Deus que nos chega através deles. Vivemos sob a graça, sabendo que todo o bem emana do Pai interior. Pode parecer que esteja vindo a partir das mais variadas pessoas, mas é a emanação do bem de Deus do nosso interior. Qual é o princípio? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Obedecendo a esse mandamento, amamos amigos e inimigos, oramos por nossos inimigos, perdoamos ainda que seja 70 vezes 7. Não levantamos falso testemunho contra o próximo, não julgamos nada como bem ou mal, mas vemos em todas as aparências a identidade do Cristo, o único ser que é, ao mesmo tempo, seu ser e meu ser. Então pode-se dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 34 a 40.